Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente aí com a nossa aula 1 do Estatuto dos Servidores, né, com o regime jurídico dos funcionários públicos, que é o Estatuto do Servidor de Campo dos Goytacazes. A galera pediu bastante aí, beleza? Antes da gente começar a nossa aula, deixa eu só passar uma informação aqui para vocês. A gente tem aqui as 50 questões da lei orgânica, né, que vocês já sabem. Agora a gente colocou 50 questões do Estatuto do Servidor também, beleza? Além disso, você tem as 55 questões de informática baseados nos assuntos, né, que está no seu edital. E agora a gente colocou também o combo, são 100 questões da lei orgânica, desculpa, são 50 questões da lei orgânica, mais 50 questões do Estatuto do Servidor com um valor promocional, tá? A gente vai colocar um valor promocional, esse valor não vai ficar por muito tempo, então corre lá na descrição para você adquirir esse combo, que é o valor dos dois produtos, né, que são as 50 questões da lei orgânica e as 50 questões do estatuto, com o valor promocional. Sai muito mais barato do que se você comprasse de forma avulsa os dois, né? Então a gente adicionou. Lembrando que a gente vai adicionar também aqui, né, de acordo aqui com o edital do concurso, a gente vai adicionar também 50 questões do Estatuto da Guarda Municipal, tá? A gente vai adicionar também em breve. A gente vai estar adicionando aí essas 50 questões da Guarda Civil Municipal de Campo dos Goytacazes também. Além disso, a gente vai adicionar essas aulas também, tá? Então você vai ter aula do Estatuto, da Lei Orgânica e da Guarda Civil Municipal. Lembrando que essas aulas são aulas assim. Você não precisa ficar expert em Lei Orgânica, em Estatuto do Servidor. Não é para você se tornar professor, né? Não é uma coisa assim para você se tornar um PhD na legislação. A gente vai colocar sempre os artigos que mais são cobrados em prova. Então pode ser que você perceba que eu pule alguns artigos, né? Você vai perceber aí que eu vou dar quase a legislação toda assim, baseado naquilo que vai cair. Em 6 aulas, 5 aulas eu já consigo te passar todos os conteúdos principais para você ficar na cara do gol e acertar tudo de legislação, tá? Então você está aqui com material de legislação e de informática também aqui, se você quiser estudar pelas questões. Lembrando que eu vou deixar o card aqui em cima para você ter acesso às nossas aulas de informática também, que eu também vou dar aula aqui no canal, beleza? Então sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula, né? Vamos começar aqui a falar do Estatuto dos Servidores de Campo dos Goytacazes, ok? Lembrando que se você gostar desse conteúdo, deixa o like aqui pro Titio, né, para você ajudar o Titio a divulgar essa informação para mais pessoas. Você acaba também ajudando outras pessoas a chegar nesse conhecimento. Se inscreve no canal para você receber sempre as notificações quando a gente postar uma aula nova. E também, né, deixa um comentário aí para ajudar também, né? Olha, sua aula é boa, sua aula não é tão boa assim, não gostei. Deixa o seu feedback aí, fica à vontade para você falar o que você quiser, abra seu coração, tá? Ok, vamos começar. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar a leitura de vocês, tá? Então, aqui no artigo 1 a gente vai falar das disposições preliminares, né? Então, essa lei institui o regime jurídico. Olha só, o regime jurídico de quem? Dos funcionários públicos, gente. Aqui, ó, funcionário público. Mas, afinal, o que é regime jurídico, né? Regime jurídico está muito ligado, galera, tá ligado ali a regras legais, né? Como irá governar a relação, né, entre os servidores públicos e o município, né? Como será essa relação? Então precisa existir um regime jurídico, né? Precisa existir ali, né, vai abranger ali uma série de questões, né, como direitos, deveres, benefícios, né, formas de contratação, progressão na carreira. Então precisa existir um regime jurídico para que toda essa relação, né, de funcionário público com o município seja baseado na forma da lei, né? Porque tudo que funcionário público faz é debaixo de lei, né? Então, se você vai entrar de férias, tem uma lei para isso. Se você vai ser demitido, tem uma lei para isso. Se você vai ser nomeado, tem uma lei para isso. Então, tudo é baseado na lei. Então, por isso que precisa existir esse regime jurídico para que você possa, né, ficar ciente do que você pode e do que você não pode fazer dentro da administração pública. Então, o que significa funcionário público aqui que ele está se referindo, né? Aqui ele está se esclarecendo quem está sendo afetado por essa lei. Quem é que está sendo afetado por essa lei? Os funcionários públicos. De onde? De Campo dos Goytacazes. Então, ou seja, todas as pessoas que trabalham para o município em cargos públicos. Beleza? Então,
essa é a conclusão do artigo 1. Ah, Thiago, mas o artigo 1 geralmente não cai em prova. Não tem problema. O importante é que você aprenda, o importante é que você entenda, e o importante é que conhecimento nunca é demais, beleza? Então, artigo 2. Para os efeitos deste estatuto, funcionário é a pessoa o que? Legalmente investida em cargo público. Então, se você está legalmente investido, você é um funcionário, né? Algumas nomenclaturas mudaram de funcionário para servidor público. Então você vai ver funcionário aqui, mas em outras leis você vai ver funcionário público, tá? Então essa parte significa que a definição que será fornecida se aplica, né, que se aplica dentro desse estatuto, né? Então funcionário, temos aqui a definição de funcionário público, né, que ou servidor público, né, que nesse estatuto se refere a uma pessoa que foi oficialmente nomeada ou contratada para ocupar o que? Um cargo público, né? Então a pessoa que está legalmente investida se refere ao fato de que a pessoa foi colocada no cargo de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Então quando você é nomeado, né, você está sendo colocado no cargo de acordo com as leis. Por isso que você, quando vai ser funcionário público, é tudo debaixo de lei. Tudo que você faz tem que ser baseado na lei, tá? Então, para você ser um funcionário público ou um servidor público, você precisa estar legalmente investido. Ou seja, você não vai encontrar ninguém dentro da administração pública que está lá de forma arbitrária. Ah, eu entrei porque eu tô aqui dentro, eu quis entrar aqui, entrei. Claro que existem, né? Se a gente for entrar nessa esfera, existe alguns casos que as pessoas colocam outras para trabalhar, funcionário fantasma, enfim. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, né? Então, assim, a pessoa é funcionário público, está legalmente investida em cargo público, tá? Sendo ela de cargo efetivo ou em comissão, ela é legalmente investida. Ela está ali de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, beleza? Então, existe um processo legal e regulamentado, ok? Show de bola. Artigo 3, cargo público. Aí a gente vai falar o que é cargo público. O que é cargo público? Que é criado por lei, tá vendo? Tudo é debaixo de lei. Então o cargo público foi criado por lei. Você vai observar assim, você está fazendo concurso para assistente administrativo, um exemplo. Esse cargo que você está participando, ele foi criado por lei. Ó, vamos criar o cargo de assistente administrativo porque a gente está precisando de pessoal para exercer essas funções. Aí a administração pública vai criar esse cargo debaixo da lei. Foi criado debaixo de lei, tá? Então, com denominação própria, ou seja, cada cargo tem um nome. Você vai se inscrever para assistente administrativo, você vai... o nome é assistente administrativo. Professor, o nome é professor, né? Guarda Civil Municipal, o nome é Guarda Civil Municipal. Agora é Polícia Administrativa, né? Então você vai se inscrever, em cada cargo tem a nomenclatura, tem um nome, beleza? Tem denominação própria, em número certo, ou seja, tem cargo certo. Ah, vamos abrir 50 vagas para assistente administrativo. Então ali tem 50 vagas, né? Número certo. E pago pelos cofres públicos, né, do município, cometendo-se ao seu titular um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades. Beleza? Então, aqui o artigo 3, vamos recapitular para a gente entender, né? Cargo público é criado por lei. Significa que o cargo público é uma posição de trabalho que foi estabelecida e autorizada por uma lei. A criação desse cargo passa por um processo legislativo, deve ser formalizada por meio de uma legislação específica, com denominação própria. Então, cada cargo deve ter um nome específico que o identifica. Médico municipal, professor da escola pública, agente de trânsito, assistente administrativo, analista tributário, enfim. Essa denominação ajuda a identificar o cargo e suas atribuições. O número certo significa que o número de vagas para esse cargo público deve ser especificado. Então, o Estado ou o município determina quantas vagas existirão para cargos específicos. Ah, Thiago, mas pode abrir mais vagas? Pode. Você pode ficar, né, num cadastro de reserva
e aí pode ser que alguém se aposente, pode ser que alguém... A gente ainda vai falar sobre a validade do concurso, né? Que dentro da validade você ainda pode ser chamado, mesmo que você não passe dentro do número de vagas. Então a gente vai chegar nessa parte, é só para você não se confundir. A gente está no início, então vamos por partes. Beleza? Lembrando que se você gostar do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa o comentário para ajudar o titio. Beleza? Então aqui, número certo, pago pelos cofres públicos. Então quem paga seu salário? Quem é que paga seu salário? É financiado por quem? Né? É financiado pelos recursos públicos da cidade de Campo dos Goytacazes. E quem paga os impostos para a cidade, para o município? Quem é? É o cidadão, é você, sou eu. Então a gente paga os funcionários públicos, é a gente que paga os salários deles, inclusive, tá? Então, cometendo-se ao titular um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades. Então, cada cargo público tem uma série de deveres e responsabilidades associadas a ele. Então, isso significa que quem ocupa o cargo deve desempenhar determinadas funções, né? Cumprir regras específicas, assumir responsabilidades inerentes ao cargo. Beleza? Então, até aqui está tudo tranquilo, tudo na paz de Deus, né? Então, parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são de provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, os cargos públicos, né, acessíveis a todos os brasileiros, né? Então, aqui ele vai estabelecer que está disponível para todos os cidadãos brasileiros. Ah, Tiago, estrangeiro pode? Estrangeiro pode, mas é claro que ele tem que ter se naturalizado brasileiro, tá? E ele também tem que atender requisitos e critérios estabelecidos em lei. Então, uma pessoa que se naturalizou brasileiro, ele é gringo, se naturalizou brasileiro. Tem os portugueses que são equiparados ao Brasil, então ele não é considerado, tá? Mas o italiano chegou aqui, se naturalizou, ele pode se candidatar. Agora ele tem que atender alguns requisitos e critérios estabelecidos em lei e em edital, beleza? Show de bola. Então, são acessíveis a todos os brasileiros de provimento o quê? Caráter efetivo ou em comissão. Então, lembre sempre disso. A gente vai dar uma apanhado geral agora, porque esse assunto a gente vai se aprofundar mais para frente, tá? Então, caráter efetivo. Efetivo tem a ver com estabilidade, tá? Sempre vai estar ligado à estabilidade. Quando você ouvir caráter efetivo, significa que o abençoado ele fez um concurso público e ele busca a estabilidade. Tá? Então, cargo público ocupado por servidores efetivos, geralmente eles são contratados por meio de concurso público. Então, o caráter efetivo tem ligação com o concurso público. Então, ele tem direito à estabilidade no emprego. Então, eles são selecionados com base em critérios objetivos e devem seguir ali uma carreira dentro da administração pública, tá? Então, sempre que você lembrar caráter efetivo, significa que o funcionário, né, ele tem direito à estabilidade. Tiago, ele ganha a estabilidade imediatamente quando ele passa no concurso público? Não. Ele não ganha estabilidade quando ele passa no concurso público. Ah, passei, já tenho minha estabilidade. Não. Ele vai ter que passar por alguns processos, porque no meio desse processo pode ser que ele seja exonerado. Pode ser que ele perca o cargo. Então, por exemplo, você faz um concurso público, passou, seu nome saiu no Diário Oficial, ficou feliz da vida, quase arranca os cabelos, falou para todo mundo que agora é funcionário público, que é estável. Não, tá errado. Então, você primeiro vai ter que passar no concurso público, depois você vai ter que ser nomeado. Depois de você ser nomeado, você tem um prazo para entrar na posse, para você tomar a sua posse, para você assinar o seu termo de posse. Depois desse prazo, você tem um prazo para entrar em exercício. Porque se você não entrar em exercício dentro desse prazo, você é exonerado, nem começa a trabalhar, já é exonerado da função pública, né? do cargo público. Você já é exonerado, sem nada, sem direito a nada. Então você tem lá o prazo para entrar em exercício. O exercício é você começar a trabalhar, colocar a mão na massa. Então depois da posse, você tem um prazo para entrar em exercício. Aí depois que você entrou em exercício, está lá bonitinho, você tem que trabalhar 3 anos, bonitinho lá, chegando no horário, assíduo, eficiente, que a gente ainda vai falar do estágio probatório, que é da estabilidade, né? A gente ainda vai chegar lá. Mas você tem que trabalhar 3 anos, e depois de 3 anos você vai receber um feedback do seu chefe para dizer assim, vamos ver se você realmente trabalhou certo, vamos ver se realmente você está apto a ganhar a sua estabilidade. Aí sim, depois desse prazo, se você ganhar a sua estabilidade, você aí só sai de lá
né, se você tiver feito algo muito grave, que tenha processo da justiça ou um processo administrativo, alguma coisa muito grave, né, para você poder sair. Mas você ainda pode ser exonerado do cargo se você não passar por esses critérios. É claro que tudo que o funcionário faz, ele tem direito à ampla defesa, tá? Então tudo que você faz, mesmo que você não passe no estágio probatório, você pode apresentar sua defesa. Não, eu cheguei no horário, fiz tudo certinho, está aqui tudo certinho. Você pode apresentar sua defesa e caso seja transitado o julgado e você seja favorecido, você fica. A demissão num cargo público nunca é de forma arbitrária, nunca é. Você sempre tem direito a se defender, tá? Mesmo que você passe por um processo administrativo, você tem direito de defesa, tá? Beleza, então o caráter efetivo você vai lembrar que é sempre relacionado a estabilidade e é sempre relacionado a concurso público. Claro que a estabilidade você só ganha depois desses processos, que a gente ainda vai falar no decorrer das aulas, beleza? E o cargo em comissão. Qual é a diferença? O cargo em comissão são geralmente de confianças, ocupados ali por nomeação direta das autoridades. Quem é a autoridade que nomeia alguém para cargo de comissão? Quem é? O chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? O prefeito da cidade. Tá? Então ele pode escolher uma pessoa para ter um cargo de assessoramento, de chefia, né? Ele pode escolher essas pessoas, pode nomear essas pessoas para ter um cargo de comissão. Agora, qual é a diferença? Eles não passam por concurso público, né? Mas eles podem ser preenchidos por pessoas escolhidas ali com base na confiança, com base nas habilidades específicas necessárias para a função. Então, nesse caso, os cargos de confiança não têm estabilidade. Você pode ser, ele é de livre nomeação e de livre exoneração. Então você pode entrar a hora que você quiser, mas também se o prefeito quiser. Geralmente, por exemplo, o prefeito te coloca lá, você está lá trabalhando, passa 4 anos, o prefeito muda, acabou, você perdeu, você sai junto com o prefeito, né? Porque aí vai entrar uma nova gestão, e aí essa gestão nova vai colocar pessoas novas, né? Então você não tem a estabilidade, cargo de comissão você não tem a estabilidade, beleza? Então a gente vai se aprofundar ainda mais nesse assunto, a gente só está te dando aqui uma visão geral dos fatos. É proibida aqui no artigo 4, né? É proibida a prestação de serviços gratuitos, isso aí, salvo os casos previstos em lei. Então é proibido o servidor trabalhar de graça, né? É proibido, né? Então aqui ele estabelece que os funcionários públicos não estão autorizados a realizar serviços de forma gratuita. Então isso significa que eles não devem realizar suas atividades profissionais sem a devida remuneração, né? Sem uma compensação, sem um dinheirinho, sem um salário, né? Então aí ele bota uma ressalva, salvo casos previstos em lei. Então, se existir uma lei específica que permita que um funcionário público preste serviço de forma gratuita, em circunstâncias específicas, essa lei prevalecerá, né, sobre a proibição geral. Então é proibido? Mas existe casos específicos, né? De você, né, trabalho voluntário, por exemplo, né? Então existe essa regra, existe uma exceção, beleza? As disposições deste estatuto aplicam-se aos funcionários da Câmara Municipal, observadas as normas constitucionais. Então, esse estatuto é para quem? Vai se aplicar a quem? Aos funcionários da Câmara Municipal. Então é muito tranquilo de se entender, né? Então aqui que os funcionários da Câmara estão sujeitos às normas e regulamentos contidos neste estatuto, né? Então em relação ao seu emprego, relacionamento com a administração pública, enfim, observadas as normas constitucionais. Então isso significa que qualquer disposição do estatuto que contraria a Constituição Federal ou a Constituição Estadual não pode ser aplicada. Então as normas constitucionais têm precedência sobre qualquer outra legislação. Show de bola? Parágrafo único. Todos os atos de competência do prefeito, neste caso, serão exercidos privativamente pelo presidente da Câmara Municipal. Então aqui, né, todos os atos de competência, então essa parte aqui estabelece que em determinadas situações, quando se trata de atos que seriam de competência do prefeito, essa competência pode ser transferida de forma exclusiva para o presidente da Câmara Municipal, né? Então essa delegação de competência significa que o presidente da Câmara terá o poder e a autoridade para tomar decisões e realizar atos que normalmente seriam responsabilidade do prefeito. Então essa transferência de competência geralmente ocorre em situações temporárias
ou situações específicas, né, como a ausência do prefeito, por algum motivo, como viagem ou licença. Então, todos os atos de competência do prefeito, neste caso, serão exercidos privativamente pelo presidente da Câmara Municipal, se referindo aqui ao artigo 5, tá? Show de bola? Que é o parágrafo único do artigo 5, ok? Show de bola. Então, é isso, né? Só uma ressalva, é importante que essa delegação de competência geralmente segue procedimentos e normas estabelecidos em leis e regulamentos específicos e é aplicada em circunstâncias excepcionais, né? Beleza? Show de bola. Então hoje a gente fica por aqui. Lembrando que se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você deixar o like aqui pro Titio, tá? Porque ajuda bastante aqui a gente continuar esse trabalho maravilhoso. Os nossos materiais estão aqui embaixo, tá? Lembrando o seguinte também, deixa eu passar essa informação aqui que é importante. A gente tem que passar essa informação. Se você tiver, né, fazendo outro concurso que não seja o concurso da Guarda Municipal, que seja de outro concurso, por exemplo, de Nova Friburgo, por exemplo. Aí tem lá um cargo específico. Tem lá técnico de enfermagem. Aí você tem lá a matéria que você tem que estudar. A gente fabrica as questões, tá? Então, se você tiver com dificuldade de encontrar as questões da parte específica do seu cargo, a gente cria 50 questões, leva mais ou menos aí uns 2 dias para ficar pronto, e a gente entrega para você baseado naquilo que de provas anteriores da banca, né? Baseado em provas anteriores da banca e baseado também em criações de questões que a gente faz aqui, tá? Então nós somos uma empresa especializada em criar questões de concurso. A gente cria de forma exclusiva, não é uma coisa assim que a gente vai criar um material e vai te vender. Não. Thiago, eu preciso de 50 questões para o cargo de assistente administrativo do concurso X, que tem esses assuntos aqui. Você consegue? Consigo. Eu crio 50, mando para você. Você estuda baseado naquilo que pode cair na sua prova e aí fica todo mundo feliz, fica todo mundo uma maravilha. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos, que todos consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!